Elisa diz a Lucas e Gabriela que já queriam matar o Paulo mesmo sem ele ter começado sua missão. Gabriela diz que era assim mesmo porque o Paulo tinha o dom de atrair perseguidores. Lucas diz que o Paulo sempre foi muito invejado, principalmente depois que se converteu. Voltamos à época e à continuação da história de Saulo. Ananias levou Saulo até Barnabé. Barnabé o encara, diz que estava na sinagoga mais cedo e percebeu como ele está incitando o ódio dos religiosos dali. Ele diz que precisam dessa coragem em Jerusalém. Sorri para ele e pergunta se há notícias do Caifás. Saulo responde que não, e Barnabé diz que ele não deve estar entendendo nada. Saulo diz a Barnabé que quer pedir perdão para ele. Barnabé diz que isso já foi perdoado e sabe o quanto a cegueira espiritual causa ódio. Saulo quer se juntar aos discípulos e Barnabé diz que Jesus irá dirigir sua caminhada. Ele diz que irá preparar os outros discípulos e, enquanto isso, o Saulo permanece com Ananias. Saulo pergunta a Ananias qual é a história do Barnabé. Ananias diz que ele é natural do Chipre e, quando se converteu, vendeu tudo o que tinha para seguir Jesus. Alguns religiosos estão por perto e Ananias leva Saulo dali. Barnabé avisa Saulo que estão planejando matar ele e estão colocando soldados para vigiar a entrada e saída da cidade. Saulo diz que eles não podem fazer isso porque é um cidadão romano. Barnabé diz: "Seja bem-vindo ao pão nosso de cada dia, de quem crê em Jesus." Ananias chega em casa com Saulo e Barnabé. Ele encontra tudo revirado e, desesperado, chama por sua família. Ananias encontra seus filhos e esposa mortos e chora desesperadamente. Saulo fica muito mal com a situação. Barnabé manda Saulo fugir e agora só o Espírito Santo pode consolar o Ananias. Saulo se sente culpado pela morte da família de Ananias e chora muito. Barnabé diz que eles irão continuar fazendo isso porque pensam que assim irão calá-los. Ele diz a Saulo que Deus escolheu ele, que o testemunho dele irá salvar muitas almas, mas agora ele precisa ser forte. Gabriela e Miriam, sogra de Pedro, se conhecem. Gabriela revela a Tiago que o Saulo se converteu, que ele conheceu Jesus. Miriam e Tiago ficam surpresos, incrédulos. Gabriela diz que parece até difícil de acreditar, mas o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. Tiago pergunta quem contou isso, porque duvida muito que seja verdade, e pode ser uma cilada para ele se infiltrar no meio deles. Barnabé diz a Saulo que ele não teve culpa de nada, e que isso é o que irão viver. Ele pede que ele faça a vontade de Deus, e que em breve se encontrarão em Jerusalém. Com o apoio de Josafá e Barnabé, Saulo consegue fugir de Damasco. Ele sofre muito pela morte da família de Ananias, e rasga suas vestes pela dor que sente. No outro dia, Nataniel diz a Gabriela que ela não precisa sofrer por antecipação e que uma hora ou outra irão saber se o Saulo realmente é outro homem. Gabriela pergunta ao pai que tipo de seguidor de Jesus ela acha que o Saulo será. Gamaliel diz que ele será o mais intenso e corajoso deles. Ele diz à filha que se o Saulo se tornar um discípulo de verdade, ela sabe que os apóstolos não se casam, exceto Pedro, que já era viúvo. Gamaliel diz que eles não se casaram porque sabem que não poderão dar atenção para a família, pela missão de vida que têm. Gabriela diz que não se importa com isso e vai acompanhar seu marido nas missões que Deus dera a ele. Gamaliel diz que não é só por isso que eles não se casaram, e se ela não vê o quanto eles são perseguidos. Gabriela alega que está pronta, mas Gamaliel diz que o Saulo não iria querer ver ela passando por isso. Gabriela se mantém firme na decisão de ficar com Saulo, mesmo ele se tornando um apóstolo. Saulo chega a Jerusalém e recebe o olhar desconfiado das pessoas da cidade. Jonatas e Matias veem Saulo, mas o rejeitam. Jonatas confronta Saulo onde ele estava, e Saulo questiona se o Matias não disse nada. Matias se faz de desentendido e alega não saber do que Saulo está falando. Jonatas diz que ele enlouqueceu como os nazarenos. Saulo diz que esse tempo todo eles estavam enganados, mas Jesus não leva isso em conta porque é misericordioso e lhe perdoou. Jonatas diz: "Como você se atreve? Só Deus." Saulo diz que ele é Deus. Jonatas diz: "Eu sempre soube que apesar de se fazer de perfeito,
Você sempre foi um fingido. Onde está todo aquele zelo, todo aquele temor a Deus? Onde está Saulo? Saulo diz a Jonatas que o entende, pois era assim, e vai embora. Ananias tem um ataque de fúria e tenta enfrentar os soldados romanos. Eles apontam uma espada em seu pescoço. Barnabé impede que os soldados façam mal a Ananias, dizendo que ele está alterado, pois acaba de perder sua família. Ele diz que a família dele está nos braços do Senhor, está melhor que eles. Alguns sumos sacerdotes de Damasco cospem em Ananias e manda não mencionarem mais o nome do Nazareno ali. Barnabé diz que então eles estão assumindo que encomendaram a morte da família do Ananias. Hipócritas, eles dizem que são homens de Deus e o que aconteceu foi um castigo divino e é melhor tomar cuidado para que coisas piores não aconteçam com eles. Barnabé diz ao amigo que precisa ir para Jerusalém para dar assistência para o Saulo, porque ele irá receber a resistência dos discípulos. Ananias diz que ficará bem, que o Espírito Santo irá consolá-lo e assim que puder, irá para Jerusalém. Ele diz que irá orar por aqueles homens e assim não comprometerá sua salvação por eles. Os dois amigos se despedem internamente. Jonatas manda Matias ficar de olho em Saulo e que vai lá falar com o Caifás. Matias diz a Saulo que só viu um homem se fingindo de cego para não dar continuidade à missão que lhe foi dada. Saulo diz que ele só diz o que lhe pagam para falar. Gabriela fica muito feliz ao saber que Saulo está em Jerusalém. Tiago e Miriam querem saber se Gabriela ainda ama Saulo. Gabriela confessa que sim, que é claro que ainda o ama muito. Tiago diz que ela pode acabar sendo levada pelo coração, e se ela escolher acreditar no Saulo, terão que convidá-la a não participar mais da reunião deles. Depois, Gabriela e Saulo se encontram. Saulo segura nas mãos de Gabi, diz que conheceu Jesus. Gabriela pergunta como e quando ele se converteu. Saulo diz que Jesus apareceu para ele, entendeu tudo e que ficou literalmente cego. Gabriela fica desconfiada, diz que já viu Jesus e pergunta então como ele era. Saulo diz que não viu ele claramente. Então, Gabriela não acredita nele e o acusa de estar fingindo. Saulo diz que a verdade é que conheceu Jesus e ele mudou sua vida. Gabriela manda ele parar e se não percebe que com isso pode prejudicar sua vida. Saulo diz que não é nada disso, que se batizou e recebeu o Espírito Santo. Gabriela não acredita, diz que ele já conseguiu o que queria e afastou os discípulos dela, mas não vai conseguir afastá-la de Jesus. Saulo diz: "Isso mesmo, você está certa. Eu só queria que você soubesse que... Agora eu creio, eu entendo, eu te entendo, eu mereço sua desconfiança. Eu fui um idiota com você, com o seu pai e com os discípulos. Eu plantei isso." Ele vai embora e Gabriela fica incrédula. Caifás se encontra com Saulo e pergunta o que aconteceu. Saulo diz ao sumo sacerdote que Jesus apareceu para ele e ouviu sua voz. Caifás pergunta como ele pode ter certeza, se nunca o viu. Saulo diz que Jesus se apresentou, que entendeu tudo o que o profeta Isaías profetizou. Caifás manda ele parar com essa farsa e voltar para a missão que deu para ele. Ele diz que jamais iria acreditar nesse disparate e é melhor amanhã ele voltar a fazer o que lhe foi ordenado no Sinédrio. Saulo se nega a ir com Caifás, diz que já tem sua missão. Caifás diz: "Então seus dias está contado, Saulo de Tarso. Guarda bem minhas palavras." Saulo diz: "Eu sei," e vai embora. Barnabé vai à casa de Gamaliel e diz a Gabriela que o noivo dela realmente se converteu. Gabriela pergunta como ele sabe disso. Barnabé diz que esteve com ele nos últimos dias e ajudou ele a fugir de Damasco, porque queriam matá-lo. Tendo Saulo voltado para Jerusalém e estando a orar no templo, sobreveio um êxtase. Atos 22:17. Os soldados romanos avisam aos prisioneiros que o imperador mandou soltá-los. Eles estão quase saindo, mas o soldado diz que a condição é negar o cristianismo. Gabriela diz que isso é um absurdo e não irão negar Jesus. Um homem é capturado para ser assassinado, deixando a esposa dele desesperada. O soldado diz que amanhã voltam e talvez usam a cruz. Lucas pede que não se desesperem, que devem se lembrar do que Paulo disse.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.